Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Muito bem, nós estamos aí falando sobre restauração, de todas as coisas. Você que já assistiu o vídeo A Restauração da Verdade, já está por dentro do assunto. Tivemos também um vídeo falando sobre a restauração em relação à dieta vegetariana, é muito claro. E hoje nós vamos falar sobre a restauração do sábado. Vou mostrar para vocês a clareza com que as Escrituras trazem esse assunto. Mas vamos orar a princípio. Nosso Pai, só o Teu Espírito é o professor autorizado da verdade. Por isso, nos dá um coração humilde e dócil e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Olha só que clareza esse assunto do sábado, entrando aí entre os princípios a serem restaurados. Então, Isaías 56, de 1 a 7, Isaías 56, de 1 a 7, lá tem um chamado para o povo de Deus. A pergunta é o seguinte, para quando esse chamado? Que tempo é esse do verso 1 de Isaías 56? E lá diz o seguinte, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Em que tempo você acha que vai se cumprir isso, queridos? Mantendo o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça a manifestar-se. Aqui é muito claro, está falando do juízo, está falando da volta de Jesus. E a partir do verso 2 fala, bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que se guardar de profanar o sábado. E aí vai dizendo aos eunucos, não é? E aí vai falando aos estrangeiros que se houverem chegado ao Senhor, não digam, sou uma árvore seca, não sou judeu, não sou do seu povo. Não, todos os estrangeiros ou gentios que guardarem o sábado, não profanando, e abraçarem a minha aliança, eu os receberei como filhos. Não é? E no verso 7 fala, a minha casa será chamada casa de oração para todos. Queridos, aí dá para subentender que o sábado não seria especificamente para a nação judaica. Claro que não. A nação judaica passou a existir 1500 anos antes de Cristo, quando Deus chamou o povo hebreu do Egito. Então, Abraão, no caso, que veio da Mesopotâmia, ele guardava o sábado, vou mostrar para vocês, não é? Quando Deus criou todas as coisas, nem se falava em povo judeu, e Deus deu o sábado para Adão, e todos os patriarcas obedeceram à lei de Deus. No Novo Testamento, veja bem, qual a Bíblia do Novo Testamento? É uma pergunta interessante, Jesus, ele lia a Bíblia, Paulo, todos os apóstolos, eles liam qual Bíblia? Que não havia sido escrito ainda o Novo Testamento. Queridos, a Bíblia era o Antigo Testamento. Que, aliás, essa separação nem existe, novo e velho, foi o homem que colocou. A Bíblia é uma só, Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele falou isso quando não havia sido escrito o Novo Testamento. Então, quando Isaías 56 faz um chamado, Jesus está prestes a voltar, não é? Então, ou seja, eu prefiro desse lado aqui, para que você tenha uma visualização melhor. Aqui é o início, aqui é o fim. Jesus está prestes a voltar. E agora? Ele diz que era para manter o juízo e fazer justiça e para guardar o sábado. Mas por que isso foi previsto? Porque Deus sabia que o anticristo ia derrubar essa verdade, isso mesmo. Por isso que aparece nos últimos dias esse chamado para guardar o sábado. Em Daniel 8:12 fala que o anticristo ia mudar a lei, ele ia derrubar a verdade, ele ia fazer isso, ia prosperar. Daniel 7:25 fala que o anticristo ele ia mudar os tempos e a lei. Isso aconteceu antes de entrar a Idade Média ali, no quarto século já, isso, na Idade Média, exato. E ali foi mudado o sábado para o domingo, quando a Igreja Apostólica se tornou romana. Muito bem, queridos. E agora, na continuação do nosso tema aqui, para fechar, eu quero ler mais alguns textos para vocês, tá? Em Gênesis 2, de 1 a 3, foi quando Deus ele descansou no sétimo dia, ele abençoou e santificou. A pergunta é a seguinte, Deus se arrependeu de ter abençoado e santificado o sétimo dia? Será que Deus ele não pensou direito e ele estabeleceu um dia para depois ele mudar? E onde está essa mudança? Queridos, e por que Deus mudaria se o sábado lembra da criação? Em Êxodo, capítulo 20, verso 8, Deus chamou o povo hebreu agora e disse para eles o quê? Lembra-te do dia de sábado. Então o sábado não é dos judeus. Para os judeus, Deus falou, lembra, vocês estão esquecendo, os patriarcas guardaram o sábado, mas vocês estão esquecendo.
Gênesis 20, verso 8, lembra do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. Vocês estão esquecidos? Gênesis 26 e 5, Abraão guardou todas as leis de Deus, e a Bíblia é muito explícita nesse assunto. Em Mateus 12, 2, o que aconteceu foi que os judeus fanatizaram a guarda do sábado, um plano diabólico, que eles então colocaram muitas regras e proibições em cima do sábado, se tornou um peso, um fardo, em vez de ser um dia para o homem, né, adorar a Deus e ficar livre dos seus cuidados, se tornou um fardo. E também em João, no capítulo 5, e versos 10, né, e 18, João, também Jesus fala que os judeus fanatizaram o sábado ali, e que Jesus veio corrigir esse fanatismo. Mateus 12, 10 a 12, Jesus corrigiu esse fanatismo dizendo que era lícito curar no sábado. Que absurdo! 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas aí Deus falou, mas o 7º dia é do Senhor, farás a obra de Deus. Os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Mas os sacerdotes, isso mesmo, foi Jesus que falou, os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Que trabalho os sacerdotes fazem? Trabalho espiritual. O trabalho espiritual pode e deve ser feito. O trabalho em favor do próximo pode e deve ser feito no sábado. 6 dias é nosso, mas o 7º é trabalho para Deus. E também, claro, tirar um momento de descanso, principalmente do nosso trabalho secular. João capítulo 5 e no verso 17, Jesus também fala, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Mas qual é o trabalho de Jesus quando ele citou isso? A carpintaria? Não. Quando ele trabalhava na carpintaria, em Lucas 4, fala que no sábado ele ia para a igreja, né? No sábado ele não cuidava de atividades seculares. Porque ele era judeu? Não, porque está na Bíblia, desde o princípio. Lucas 23, 56 fala, mesmo depois da morte de Jesus, querido, Jesus não ensinou mudança nenhuma, sabe por quê? Depois da morte, Lucas 23, 56, seus seguidores, né, ou mais especificamente as seguidoras ali, guardaram o sábado, sabe por quê? Porque eram judias? Não. Lá está escrito, conforme o mandamento. Então, depois que Jesus já estava morto, e elas continuavam guardando o sábado conforme o mandamento, e aonde aparece depois alguma mudança? Não aparece, né? Na Bíblia pelo menos não. Então, queridos, esse é um dos assuntos que faz parte da restauração da verdade. No princípio Deus estabeleceu as coisas, e Ele deu uma alimentação vegetariana, um dia santificado, o casamento um só, e aí tudo isso houve mudanças, né, com o passar do tempo, houve permissões, e a do sábado foi forçada pelo anticristo, né? Durante séculos o povo de Deus nasceu numa geração, na Idade Média, onde nem se falava do sábado, o dia santo era o domingo, e Deus não vai condenar eles por isso, eles eram ignorantes, eles morreram salvos, aqueles fiéis. Mas agora nos últimos dias, Isaías 56 é muito claro, mantendo juízo e fazer justiça, bem-aventurado que guardar o sábado, minha salvação está prestes a vir, que a minha casa é para todos os gentios que se achegarem a abraçar a minha aliança e guardar o sábado. É muito claro, Isaías 56, também os abraçarei, os congregarei na minha casa, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, amigos, esse é mais um tema da restauração. Nos últimos dias, o povo de Deus precisa voltar a guardar o sábado.